Baya ya ba rumeur asili na bafe na yango gaz Ganzumba alakisa ka verite na kamera na ye lumière à quartier na micro na ye. Boa tarde, boa noite. Depende mesmo na hora que você está nos seguir e apela novamente dentro do vosso canal que você gosta muito, Gays Ganzumba Televisão, dentro da vossa programa que você ama mesmo de todos os vossos coração, realidade de Luanda. Mas você deve saber que não estamos na província de Luanda, estamos na província do Uambo, não é isso, ué? Estamos mesmo na província do Uambo, da forma que você está a ver. No imagem. Aqui é onde? Jardim da Cultura, né? Jardim da Cultura, aqui na província do Uambo, é onde que nós iniciamos nosso vídeo de hoje. Olha a beleza, eu costumo sempre dizer que Angola é bonito, não é só Luanda, mas todas as províncias de Angola são lindos. Bonjour, bonsoir, ça dépend na air oyo. Bozo tala. Bisso, encore une fois, dans moment oyo. Bienvenue dans votre canal que vous aimez beaucoup, dans votre chaîne que vous aimez beaucoup, Gays Ganzumba Télévision. Nakati ya magazine bino bolingaka mingi réalité ya Luanda. Mais boye bake, toza na Luanda te, tozali na province ya Uambo. Hey! Ba abonné na biso ya Gays Ganzumba Télévision, bosengi biso mingi. Kende pe Uambo, kende pe Bengela. Toza na Uambo, et puis to promettre bino tozo kende pe Bengela. Faut boye bake mutozo animé vidéo kombo na Gays Ganzumba. Ah, on a image place to bandi vidéo tozali na aqui falasse que onde Jardim da Cultura. Aqui tem uma grande história também, né? Jardim da Cultura significa estamos escutar, estamos entendendo sobre aqui cultura mesmo do Uambo aqui, né? Ah, o que? Uau, olha bela. O Uambo também é bonito. Eu amo. Ah, olha, eu amo o Uambo. Ué, para um pouco aqui, vou tirar foto, já. Eu amo o Uambo. Vou descer um pouco com vocês para tirar mesmo fotos, para ver mesmo o Jardim da Cultura de Uambo. Junto com vocês vamos descer. Olha, eu amo o Uambo. Para ver que eu não estou a vos mentir, estou mesmo na província de Uambo. Aqui se chama Jardim da Cultura. No Uambo, Jardim da Cultura, eu amo Uambo. Naza vraiment na kati ya province ya Uambo pona bolo bateko na kosa bino nga Gays Ganzumba na kosa rabino te atoza na Jardin de Culture. Jardin de Culture ya ngoyo ewamo Uambo. Donc na kati ya province ya Uambo botala beauté ya ba province ya baninga. Uambo eza lokola mwa to lokona ba maniema moko boye to lokona mwa ba maniema moko boye. Voilà, ba maniema dans la province orientale morobo etokolo ba vraiment otozali. Uambo so tobito comparons na ba province ya Congo, eza lokola province orientale morobo ya. Eza lokola vraiment province orientale moko boye. Voilà. Voilà, on continue. Voilà. Net na bando loba Uambo eza lokola province orientale, hein? Uambo, non, déjà censé. Uambo eza lokola non, déjà censé que pendant on mettait un peu coquet. Uambo eza la province, voilà, vamos. Uambo eza la province orientale. Voilà, ce que comparé en haut très bien. Mais il y a fait rouge oh total à personne qui va au téléma parce que tu kendara partout na ba bisika nyo surtout ya Luanda ya Angola, surtout moni fait rouge boye même à ta roulage azate au monde ba citoyen angolais ba téléma. Biso yo peut to télémi pour faire rouge et zo pela so ke peli vert to kende. Moni que culture angolaise la culture moko boye au monde la tikela ye oyo franchement c'est vraiment à féliciter. Ya, estamos mesmo na Jardim da Cultura aqui na província de Uambo. O bairro também se chama o bairro também é o bairro Cidade Alta. Ah, Cidade Alta. Ah, bairro é Cidade Alta. OK. Donc toza na kati ya commune ya Cidade Alta. Vamos então. Tá para lá? Não, vamos manobrar para você apanhar mais outras coisas. Ah, não, começa só o quê? Começa só. Ah, não me faz também o nome, meu amigo. Eu sou
O quê? Selmir. Selmir. Yeah, o Selmir é o nosso condutor de hoje, né, que vai nos fazer visitar mesmo a beleza. Olha a imagem aqui está acendendo mais vermelho. Vamos esperar, é assim mesmo. Mesmo nos países, mesmo europeus, é assim. Quando acende vermelho, você tem que esperar, mesmo que não tem trânsito. Mas você deve saber que estamos na província de Huambo, no bairro de Cidade Alta, precisamente no jardim da cultura, né? Onde tem aquele estátua de Eomo Huambo. Vous remarquez que na Angola, si nous avons bomoni ya motema, ezalaka presque na ba province nyonso tu. Ezalaka presque na ba province nyonso tu. Soki boke na londo mobe Eomo Luanda ezali, so okei na Wige, Eomo Wige ezali. So ye ape na Huambo place toza Eomo Huambo pe ezali. Voilà, Enden ou même presa. Administration municipale de Huambo. Oh la belle mar. Mas nous tava mesmo imaginar mesmo que o Huambo vai ser bonito assim, sério, tô falando. CISP. É que? CISP significa Centro que? Integrado de Segurança Pública. Ah, Centro Integrado de Segurança Público. Ok. Ok, uau, que lindo. Oh, Huambo, meu Deus. Estou na Europa ou estou na província do Huambo? Comparável mesmo com uma província do Congo, o Huambo é tipo província do Congo que se chama província oriental, né? Província oriental. Mas no Congo aquela província não, meu Deus. No Congo aquela província não é desenvolvida mesmo, né? Não mesmo. Mas da forma que eu estou vendo a imagem mesmo aqui no Huambo, não, o Huambo mesmo, sim senhor, né? Essa é uma igreja católica, não vê? É igreja católica, né? Sim. Aqui é sempre bairro que falaste de... Aqui é Fátima Urbana. Fátima. Bairro de Fátima Urbana. Bairro de Fátima Urbano. Opa! Aquele é meu companheiro. Bairro de Fátima. Hotel Ness. Hotel Ness. Ness. Ness Hotel. Uau! Opa! Oh my God! Oh my God! Nesse hotel do Huambo. Opa! On continue. Vous allez voir que nous sommes dans la province orientale de l'Angola qui s'appelle province de Huambo. Bota la beauté ya province ya baninga awa na Huambo ata bino moko. Soki bosepelaka mingi na mosala tosalelaka bino bozangaka te kopesa merci na équipe mobimba ya Ges Ganzumba de cliquer la cloche pour ne pas rater, s'abonner pe bao ba s'abonner nante et cliquer la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos que on va publier pour vous. Bomoni lelo équipe mobimba Ges Ganzumba toza na province ya Huambo pour nous sala bino plaisir. Hospital Gérald de Huambo. Hospital Gérald de Huambo. Você passar para ver. Podemos, se podemos, vamos entrar um pouco. Ok. Vamos entrar no Hospital Geral do Huambo. Opa! Hospital Geral. Do Hospital Général ya Huambo yango do mama yemo na bango. Mama yemo ya province orientale na bango. Ya ngoyo ndenge bozomona na image. Mais oh là là, mais franchement les Angolais sont à féliciter. Je vous dis vrai, les Angolais sont à féliciter. Vamos falar mesmo verdade. Ok, vamos falar mesmo verdade. Os angolanos são mesmo para falar parabéns, porque na todas as províncias de Angola, o hospital na todas as províncias na todas as províncias do país de Angola, vocês vão ver que é sempre bonito. Então vos falar. Oh lá lá, se você costuma sempre a gostar dos trabalhos que a equipa de Ges Ganzumba costuma fazer para vocês, vocês devem falar muito obrigado na toda a equipa de Ges Ganzumba. E aquela aí que ainda não se inscreveram no canal, estou a vos pedir de se inscrever mesmo. E teclar aquelas coisas para não começar a faltar os vídeos que vamos começar a publicar
para vocês. Continuamos. O nosso destino de hoje é chegar até na centralidade de Losambo. Vamos passar, hein? Ainda vocês não viram ainda a beleza do Uambo, porque vamos passar também em frente daquele, se chama centralidade de governo. Vamos passar lá e a nossa vida de hoje vai acabar na centralidade de Losambo. Mas vamos passar mesmo lá. Uma área que aparece muito na televisão, né? Aquela do... Nós podemos passar para lá. Podemos passar lá. Ou se tu tens também tempo, podemos ir para lá. Agora, não. Da forma... É uma área que aparece sempre na televisão. Sim. Não faz mal, vamos passar, vamos fazer prazer mesmo todo seguidor de Guess Ganzumba televisão mesmo para ver também a beleza da província do Uambo. Como partout, tu olha que na côté da centralidade, il y a governo, place gouverneur. Essa é Médiathèque. Ok, alors bibliothèque na Bango, onde tem livros, né? Não, Médiathèque, onde tem livro lá. Onde tem livro, vamos passar também. Essa é Médiathèque, onde tem computadores, não sei. Tem computadores, investigar. Yeah. Sim, ok. Biblioteca também. Biblioteca é outro, Mediateca também é outro. É mesmo isso. Aqui estamos aonde? Esse é atrás do Hospital Central. Atrás? São as faculdades. São as universidades? Sim. Universidade se chama? Essa é a Universidade do que? Aí passamos o Politécnico. Aqui é o... Esse é do curso da educação. Da educação. É da educação. Ok. Sempre no bairro de quê? Aqui estamos no lado do acadêmico. Bairro da Academia? Acadêmico, Bairro da Academia, dentro da província de Luanda. Estou a vos pedir para seguir esse vídeo. Superior Militar. Instituto Superior Militar, aqui na esquerda, né? E na direita, onde o militar vem estudar. Sim, para fazer as consciências do exército. Vamos. Ok. Olha, mas o Uambo é bonito. Será que aqui é a cidade? Sim, Tudo é cidade. Significa que a cidade de Uambo é essa aqui? Não, esse é um dos bairros, não é? A cidade é isso tudo. Mas é composto por certos bairros. Voilà, on continue. La place militaire Tangaka. Donc voilà, commande, chef. Et là. Aqui é onde estão a construir o estádio. Esse é o estádio. Bazotonga estádio, ok, estão a construir estádio, campo aqui, né? Sim, esse é o estádio. Voilà aqui que estão a construir campo, estádio mesmo do Uambo, né? Sim. Estádio principal. Significa que o Uambo não tem estádio mesmo assim, grande tipo 11? Tem? Tipo 11 de novembro. Tipo também Chias de Cabinda? Não, tem os estádios pequenos, mas esse aqui é que vai ser grande. Sim. Olá! Mais reconhecido. Mas ok. O estádio é dos clubes. Tem o estádio lá do clube Ferrovia. Tem o estádio lá do clube da Cala, que está na central na Cala. Uma boa coisa. Esse é o estádio coisa. Mercado da... Esse é mercado? Sim, mercado do Escassi. Ok. Uma praça, né? Essa é aquela tá lá, o que sempre na televisão. Desce assim, vai até nesse hotel de Ok. Mas aqui com o nosso destino é distante? Não. Nosso destino é... Vamos passar no governo e depois podemos seguir. Ou podes cortar o vídeo para nós passar aquela área toda para chegar na centralidade depois. Aqui é que aparece sempre na televisão, né? O Uambo, não sei o que e tal. Ok. Aparece sempre essa lá. Aqui se chama que essa estrada? É Cidade Baixa. Cidade Baixa. Sim. Cidade Baixa no Uambo. Cidade Baixa no Uambo, perto de onde estão a construir o novo campo, né? O estádio mesmo que vai ter muitos lugares, né? Um campo grande do Uambo que podemos falar.
Yeah, toza toujours na province ya Wambo, toza na prince babenga ngo na Bairo babenga ngo Basha, place bazotonga stade ya munene ya Wambo, place bazotonga yango, wana place toleki. C'est une bonne chose, hein, c'est une bonne chose. Bota la Maniema ya baninga, province orientale ya baninga yango. On continue. Hôtel on a mon ango. T'avais son hospitalier hotel. On costuma ver isso muito no todos os lugares. Todas as províncias têm. É do governo? Sim, esse foi investimento do governo. Hotel e IU. Alguns empresários. Agora, esses empresários depois não estavam a pagar as contas, então o Estado recebeu. Estava a pagar imposto, né? E a dívida ficou muito. Então não tem como para pagar. Então o governo é assim que se faz. É mesmo assim que se faz. Voilà. Bon, tel wana bomonia IU wana namona ngo presque na ba province nyonso tu na kendaka na Angola. Ata na kei Ouige, ata na kei Bengo, ata na kei Mbanza Congo, ata na kei Malange. Mona ka ba hotel wana IU. Et ndeko na ngai lobi IU wana ezalaki hotel ya mutu, ezalaki ya mutu privé. Afanda futande ba taxe te, taxe comme ebele. Nyongoloko komaki ebele après gouvernement ezui yango boye bake toza awa na Basha toza na Sidat na bango déjà ora Gombe na bango déjà yango o tozo parcourir ensemble avec vous. On continue. Voilà. Muito obrigado. Merci mingi à mon président, bienvenue Toukeba na Kanza Caleb. Merci mingi à mon vieux Antoine Louyeka. Force. Merci mingi à maman Julienne Bissiono, la Cléopâtre. Le secret de la douceur. Waouh! Wambo tambe talindu. Eh! Pour ça, je vais avantage de ficar aqui, hein? Che! Mas aqui, podemos dizer que as coisas estão. A vida está pouco cara aqui no Wambo? Não, nem tanto. O Wambo, a vida é mais barata que no Wambo. Oh, nous avons a vida mais barata que Luanda. Boyoki, donc province orientale na bango vie est moins cher que capitale. Vie est moins cher, yango na tout na ndeko nanga. Donc province orientale na bango, o eza Wambo vie est moins cher que capitale. Angola, c'est à féliciter. On continue. Aqui onde sempre no que é essa Cidade Baixa sempre, né? Wow. Cidade Baixa. Cidade Baixa. Uau! Esse aqui é? Estrutura do Banco Nacional. Banco Nacional de Angola. Opa! Comitê Central de MPLA. Voilà, Banque na Centrale na bango siko ya Angola, mais on la mo banque qui usa banco só. O banque na salle la na Angola, banco só. Aqui também no Wambo tem, então não vou ter mesmo dificuldade para levantar dinheiro. On continue. Uau. Estamos aí aonde? Essa é a estação de comboio. Estação de comboio. Oh, gare, voilà, oh, gare na bango, gare, voilà, ba combo, ba train yango wana, voilà, ba train na bango ngono combo yango wana, station do Wambo, ok. Oh, le combo est là, la gare na bango, mas esse combo vai também até Luanda? Não, esse é só o caminho de ferro do Lubito, né? Esse que chamam corredor do Lubito. Corredor do Lubito que... Sim, é que passa aqui. Passa aqui, que daqui a nada, e aqueles presidentes americanos vinham para... Oh! Voilà, donc Nzela ya chemin de Lubito, o président Joe Biden a outelaki Amérique, a qui kosolola na président Jean Lorenzo, na président Tshisekedi, yango o barobanda ko exploiter ba matière première yango yo. Nzela ngo yango yo bozomona, yango. Donc, on a un camion de fer en portugais, combo est le rôle à train, donc chemin de fer, et puis train, le combo. Voilà. Corridor de Lubito, aussi. Signifie que ce combo il va até Benguela, Lubito. Se passa aqui, vai até Congo, vai também Congo. Zâmbia. Oh my God! Cheguei mesmo aqui. Bota la nzela, donc avec notre train. Donc, dentro do comboio, você pode
apanhar aqui pode chegar até no Congo. Até na Zâmbia. Até na Zâmbia também. Voilà, au Congo, vous avez train à la place pour on a chemin de fer au Congo, na Congo, na Zambie. Voilà, et là, Joe Biden a inauguré Yango. Yango, bon, on place Yango, Yango vraiment. Oh, signifie ele também chegou aqui? Não, ele chegou só no Lubito. Chegou só no Lubito, né? É, a comitiva dele que passou por aqui. Uau! Oh my God! Aqueles que vêm sempre com comboio de luxo passam sempre aqui. Ah! Da Zâmbia, Zimbábue. Mas para sair de Luanda, chegar até no Luanda, só no autocarro? Autocarro, voo. Vamos passar também no aeroporto. Vamos passar. Ok! Ok! Dinamos, on continue. Bon, mon chemin de fer, oh, président américain est là qui est en Rwanda. Donc, on soit très wana. Et même si na Zambie, tout na Congo, à partir de la place de Moni wana, Roya wana. Quanto é que é o preço então do combo e chegar até na Zambia ou Congo? Não, aqui você só pode apanhar até Luau. Luau lá onde pode apanhar mais para ir até Congo, Zâmbia. Cada país tem sua taxa. Ok, sim. Até na fronteira. É a fronteira do Uambo e. Depois recebe mais outro comboio. Significa que o Uambo tem fronteira com o Congo? Não. Fronteira com o Congo é no Uau, no Chico. No? Muxico! Muxico vai para Zâmbia. Vai. Muxico. Zâmbia, ok. Significa se você está na Zâmbia, quer entrar mesmo aqui. Quer entrar mesmo aqui em Angola. Sim, vem de comboio. Comboio? Sim. Comboio. Vem no que é Muxico. Não, vem no que é Zâmbia, naquela fronteira com Muxico. Traversa, entra Muxico. Depois já vem aqui no que é. Mas Muxico já é Angola? Sim, já. É Angola. Biblioteca provincial na Bango. Yango, voilà. Opa, my God. Ah, my God. Mas vamos ver na outras partes do vídeo que vamos gravar com vocês. Vamos vos apresentar, vamos vos mostrar também os bairros simples. Não tipo cidade que é onde estamos, né? Porque andamos dizer que na cidade é só bonito, é só lindo. Vamos chegar também nos bairros simples. Vamos ver se o bairro simples do Uambo é bonito. Olá, uau. Aqui é o governo, né? Sim. Olá, chegamos no governo. Centralidade do governo podemos chamar? Sim. Não, aqui você vai coisa, centro do coisa. Governo provincial do Uambo. Essa é a rotunda mais grande do país. Chamam praça, né? Oh. A praça mais grande do país. Do país de Angola? Sim. Sério? Essa é a rotunda mais grande. Retunda é retunda também. Mais grande do país. Significa essa retunda também? De maio, não Passa, é isso que eu queria dizer. Passa também 1º de maio. Não duvido, meu irmão. Não duvido, sério? Mais grande. Tô a ver. Olá, tô a ver. Palácio do quê? Governo. Palácio do governo. O governador vive aí. Palácio do governo. Agostinho Neto, Estátua de Agostinho Netos. Ok. Olá. Vamos então. Estamos a caminhar um pouco no fim do nosso vídeo. Se vocês ficaram muito felizes para ver mesmo o governo provincial do Uambo, deve falar muito obrigado a toda a equipa de Guess Ganzumba. Estou como isso eu na governo provincial, né? E a Uambo, place gouverneur, a Karosala Musala, Yangoyo. Esse é hotel. Voilà. Donc comme kokoma pembeni ya kosisa video na biso mais boye ba destination na biso za kokoma tina centralidade ya Losambo cidade também? Sim, Losambo é uma cidade. Uma cidade também, grande também. E de lá que vamos parar. Mas ndeko nanga lobi centre wana bomoni wana eza centre eza rompo ya munene ya Angola. Será que eu posso acreditar que aquele mesmo é que centro mais grande do país de Angola? E 1º de maio então? 1º de maio não pega aí. Não pega? Não. Já falou! Lá. Esse é mais grande. Oui, eu queria perguntar, a pessoa que vive no Uambo se chama como? Os habitantes do Uambo? O Uambuense. É o Uambuense. Les habitants de Uambo s'appellent le Uambuense.
Voilà, le Wambouense. Bateau va vendre na Wambo, va bien à Bango, ba Wambouense. Voilà. Voilà. Opa, opa, mage. Vamos ver também os bairros centro do Wambo, vamos ver se é também lindo assim. Estamos na cidade, devemos falar que toda a cidade dos países, olha, não tem trânsito, está acender vermelho, o senhor parou. É uma responsabilidade, é assim que deve ser. Não tem que ter sempre trânsito para respeitar. Bom, né? Roulage à Zate, même na Wambo, na province orientale, na Bango, na Maniema, na Bango, ils ont la feu rouge à Télémi. Sans roulage à Zala, bah ben en responsabilité. Les Angolais ont une grande responsabilité dans leur tête. Et c'est ça que nous aimons. On continue. Nous encheminons vers la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. Sobo Sepelaming, Nayango Bozangate Kopesa, merci. L'équipe Mobimba, il y a Gaze, Ganzumba, Télévision. Pour d'abord, s'abonner à Nantes. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Toute l'équipe de Guest Ganzumba avec notre direction marketing, on a pour Banabino, on est surtout à la vidéo, à la marketing, à la publicité, on a pour promouvoir l'entreprise Nabino, produit Nabino, Bobenga numéro Ezanase, Torosaya Nabino Musala, Yamala Muna, Primoko, ya Mangondo, Pena Primoro Yase. A direcção marketing do canal Guest Ganzumba está a vos pedir naquelas pessoas que querem mesmo uma boa publicidade pela empresa deles, ou tem um produto deles que ele quer mesmo que a pessoa percebe nisso, para ligar mesmo o número, que tal, vamos fazer uma boa publicidade, um bom marketing mesmo para vocês, num bom preço mesmo, yeah? Então, on continue. Estávamos a falar, os habitantes do Wambo se chama Wambouense, da forma que o meu irmão me falou. Você deve saber que estamos sempre no bairro de... Aqui? Rua dos Ministros. Aqui mesmo é os ricos, onde os ricos vivem, né? Aqui as casas é muito caro, né? Um quarto pode ser quanto aqui? Aqui um quarto pode sair aí 18, 20 mil kwanza mensal. 18? Um quarto? 20 mil kwanza. E mensal, vezes 6 meses, da forma que o lei de Angola fala, né? Ok. Não, um mês, 20 mil. Vezes 6, porque vezes aqui em Angola se paga 6 meses. Um ano. Yeah, mas 18? 20 mil kwanza. Tipo $20 ou $18. Voilà, awa, toza place bariche bavanda. Pour nous louer studio, il faut $18 to $20. Ils en Angola, il faut 6 mois, donc fois 6. Et alors là, 20 fois 6, 120. $120 au vandi awa na place au bariche bavanda. Vous imaginez, na studio no ya kitoko. Et un quarto sala. Pode sair já 30 a donc $30. 30 à 30. Donc, chambre salon awa na place bariche bavandara awa na Sidad na bango na Gombe na bango, on peut dire ya Maniema na bango. Et ça na $30 to $35, ça devient $30 fois 6 et puis c'est $180. Ah, au fait $180 on va dire ah on a commune na bango ya bariche. Mais au déj. On continue. On continue. Aqui é onde? Shoprite. Onde Shoprite? Shoprite. Ah, Shoprite. Shoprite. Talvez esse supermercado. Em todo o centro do país. Do mundo, eu posso dizer. No Congo também tem Shoprite. Em Luanda também tem Shoprite. Hoje tem Shoprite. Aqui também no Wambo tem Shoprite. Mas uma boa coisa, né? Uma boa coisa. On continue. Estamos quase. Aeroporto, vamos passar no aeroporto? Sim. Ok. Essa é via do aeroporto. Essa é via do aeroporto. Então, para chegar na centralidade do Sambo, tem que passar aeroporto? Sim. Não, tem duas vias. Tem aquela segunda, só que eu preferi passar daqui. Aqui você vai poder também. Mas assim você não está vendo que você vai diretamente a juntar todos os cantos bonitos. Podemos fazer só assim para criar as parte. Mas vamos só, não faz mal. Vamos passar no aeroporto. Depois do aeroporto você pode cortar. Não, mas da forma que já falamos que o nosso destino é Lusambo, não tem como. Vamos chegar lá, Porque é isso que falamos no nosso seguidor.
Senão eles vão dizer que nos mentiste então de central do Não, Lussambo. estou a dizer, podes cortar depois do aeroporto, podes cortar para depois nós começar a filmar quase já no Lussambo. Não, vamos passar só, não faz mal, ainda tem minutos. E ainda tem minutos. Aqui os chineses estão construindo, né? Esse é o Sinfotec lá. Esse aqui, uau! Sinfotec significa o quê? É onde se forma os engenheiros mecânicos, não sei o que. Ah, onde se formam o quê? Ok, o aeroporto é assim. É aqui. O aeroporto. Começa aqui. E esse é o início do aeroporto. A de atuar no aeroporto, na bango, o bomoni onde a place ba forma acaba engenheiro, ou se coisa déjà é bandelia aeroporto na bango, o nisso tu é aeroporto. E o voo tá onde? O voo fica lá dentro, aqui só tem do voo militar. Ah! Aeroporto na bango. Uau! Entrada é onde? Lá. Podemos dar uma volta para você ver. Ok. Vamos entrar? Vamos filmar lá dentro? No... Podemos ficar aí para ter fora. Ah, ok. Bom, então se quiser, Uhum. entrar um pouquinho para ver. Como é que é? Eles não vão complicar, né? Não. Ok. On continue. On va parcourir un peu l'aéroport central, on peut dire, de Huambo. L'aéroport central de Huambo, voilà. Nous sommes deux aéroports na bango. Entrée à aéroport, il y a Huambo. Entrée à aéroport, il y a province orientale na bango, voilà. Ah, ok. Ok, tá escrito aeroporto. Ok. Yeah. Será que vai dar para entrar dentro? Não sei, vamos só chegar lá. Não, mas podemos passar. Podemos passar. Yeah, podemos. Já gravei mesmo o aeroporto. Yeah, onde vê aeroporto. Yeah. Mas os voos tá lá, né? Tá lá, Tá mesmo lá. Então aqui, entrada do aeroporto central do Huambo. E lá. Aéroport, entrée à aéroport Huambo, il y a province orientale. On continue, hein, on continue. On va arriver dans notre destination qui est centre de Lussambo. Où ils appellent Gombe na bango. Gombe, il y a province orientale na bango. Il y a Maniema na bango. E lá passamos aeroporto, estamos caminhando para chegar no nosso destino, é a centralidade de Lussambo. Lussambo, em Lingala significa oração. Oh, Sério, yeah. Lussambo. ok. Lussambo é oração. Ah, Você pode dizer que estou aí fazer oração. Em Lingala é naquela sala Lussambo. uma música de Fally Ipupa, daí fala, não sei o que, Lussambo. Ah, yeah. Lussambo nanga, minha oração. Yeah, é mesmo assim. Ah, você conhece também Fally Ipupa? Significa que Fally Ipupa é famoso, né? Não, Fally Ipupa. Os cantores congoleses que você conhece? Não, eu conheço muito. O Erransone. O Eransone, Fally Ipupa. Fally Ipupa, Kofi Olomide. Kofi Olomide, Patrick Beckham. Ah, Patrick Beckham depois. Conhece também Patrick Beckham? Eu conheço. Ah, você costuma significar a ouvir muitas músicas do Congo? Não, meu padrasto é congolês. O quê? Meu padrasto é Teu padrasto, né? Minha mãe, sim. Ah, ok. Voilà ndekona biso pena ya Huambo penza alobi ayebi Fally Ipupa ayebi ba musicien congolais otouti kotanga. Voilà. Ah, vive Luanda, né? Voilà. Ayebi Fally Ipupa, ayebi Patrick Beckham, ayebi Eransone, ayebi Kofi Olomide. Ah, c'est une bonne chose, c'est vraiment une bonne chose. Angola, Congo, bazarara, mutu, moko Angola e Congo são mesma pessoa, né? São mesmo família. Porque era mesmo rei mesmo único, né? Rei do Congo, né? Yeah. On continue. Estamos quase, né? Estamos quase a chegar. Não, daqui a nada. Falta pouco. Falta um pouco, né? Aqui se chama quê? Esse é bairro Cavongue. Bairro? Cavongue. Cavongue. Bairro Cavongue. Mas aqui estou a ver tipo que estamos a sair cidade. Porque aqui estou a ver mesmo. Aqui, vamos para outra cidade, não. Tipo, centralidade, né? Centralidade
Mas devemos dizer que isso aqui também é cidade? Não, aqui é um bairro. Um bairro, né? Ah. On continue, on continue. Esse é um bairro. Um bairro também que está a nascer agora. Está a nascer por causa da centralidade. Será que aqui à noite é perigoso? Não, nem tanto. O Ambo não é tão perigoso assim. Ah, Wambo não é perigoso. Voilà le que province orientale na bango eza Wambo na bango et ba risque pena ko ba ko colocar ba ko qui banditisme eza vraiment ébélé. C'est aussi une bonne chose. Ah, mas no Luanda até boi. A bandidagem em Luanda é mais intensa que o Ambo, né? É uma coisa que estamos a implorar, né, para acabar mesmo. Donc tobimi mwa mukie Gombe na bango tokoti siko lokola na mwa balemba na bango ba matete na bango ba commune normale hein, bomona mwa fulu mwa bato ebele mwa ba immeuble ezate. Voilà, donc c'est un peu ça poto kende kosilisa na destination na biso eza centre ya Losambo, centralité de Losambo que nosso destino. Saímos na cidade, aqui entramos mesmo nesses bairros simples, né? Para passar e vamos chegar, nosso destino é a centralidade de Losambo. Eu não comi nada, comecei a me sentir tipo vertigem. Lá mesmo vamos parar e vamos procurar uma coisa de comer, senão vou cair. Sério, estou a te falar. On continue. On continue. Só queria saber o que posso te oferecer. Rosas perderam valor diante da tua flor. Eu sou tão frágil, achada e me segura. Oh, mãe, não liga se me vires a chorar. É pequeno meu coração, para o tamanho mulherão. Todo mundo que vai. Levanta o seu vestido, deixa-me aproximar. Deixa te abraçar, eu quero te tocar. Oh, gosto muito desse cantor Jerison Israel. Canta bem, né? Ele canta muito bem, canta muito bem. Você não lhe gosta, né? Não, eu gosto. Gosta, né? Anda, tá bom ouvir a música dele? Eles que também tá fazendo orgulho de Angola agora na música, né? On continue. Là, c'était un son d'un artiste angolais, Jerison Israel, que j'aime aussi beaucoup, que je dis bonjour, Jerison Israel, que estamos a falar, bom dia, senhor, boa tarde, senhor, Jerison Israel, o cantor que eu gosto muito. On continue, on continue, on continue, on continue. Falta muito? Falta um pouco, né? On continue. On continue. Che, olha da forma que ele vê. E poxa, é por isso vamos dizer sempre ao nosso seguidor, anda sempre a orar para nós. Porque o trabalho que andamos a fazer, andamos também a se encontrar com muitos riscos. Acidente, polícia, aqueles que saltam, mas Deus é no controle, né? É isso. On continue. E agora eu vou mingi na ba abonné na biso po sambela mingi po na biso na msala to sala rabino botala. Bomona ndenge mutuka ne bimi, soki pe chauffeur na biso alobaki abima, elinga kezala accident. Nzamba batela biso na msala oto sala rapona ko sepelisa bino, to senga rabino bo sambela mingi po nzamba batela biso, po tokutana na ba risque ebele, tokutana na ba soda, tokutana na ba bandi, tokutana na ba accident. Nzambe a épargné biso na yango. On continue. On continue. Wambo. Aqui já é a centralidade de Losambo. Vamos para aqui? Não, a centralidade é isso tudo. Ah, não, um sítio só. Lá, ok, tá bem.
Yeah, chegamos mesmo no nosso destino de hoje, que era a centralidade do Lusambo. É aqui que é a centralidade do Lusambo. Tokomi na destination na biso centre ya Lusambo, yango destination na biso centre ya Lusambo. Soki bosepeli na mosala oyo tosaleli bino, bozanga te kopesa merci na équipe mobimba ya Guest Ganzumba Télévision. Pour n'avoir pas s'abonner, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci mingi pour n'avoir pas lundi vidéo na biso Kino Nasuka. Merci à mon vieux Antoine Louyeka, mon président. Bienvenue tout Kebana Kanza Caleb. Ba abonné nyo surtout ya France, ba abonné nyo surtout ya Belgique. Oh là là! Mais où t'es? T'as abonné toi aussi? T'as lindo aussi? Ou je près de t'es pour qui lamba? T'as vu? Et ainsi? Opa! Boutala, le quoi qui lamba? Le quoi kappa kappa? Le quoi la séquelle? Le quoi la. Oh là là! Eh! Oh my God! A que cidade, né? Uau! Uau! Tá lindo! Oh my God! Bota la Maniema ya baninga! Bota la province orientale ya baninga! Bota la province orientale ya baninga! Oh, eza Gombe na bango! Gombe na bango msusu yango babenga yango centralité de Lusambo. Centre ya Lusambo yango yo Gombe na bango na province orientale na bango oyo ebengami na province ya Maniema. Ya, chegamos mesmo no fim mesmo. Ya, estou a falar muito obrigado a todo seguidor que nos seguir mesmo até no fim. Se gostou mesmo do vídeo que gravamos para você, você deve falar obrigado a toda a equipe de Guest Ganzumba Télévision. Ya, quant à moi, Guest Ganzumba, mon abata papa, bienvenue tout Kebana Kanza Caleb. Je vous dis merci et on se retrouve à la prochaine pour que notre destination, c'est ici que nous mettrons un point final. Ciao, ciao. Na mboka ya barumeur asili na bafe na yango Gas Ganzumba alakisaka verite na kamera na ye lumière à cacher na micro na ye elimo ya peur